Ele volta a procurá-los na hora certa, que é após o falecimento da mãe, e as coisas que ele descobre torna a teoria dele uma prova irrefutável da identidade do Zodíaco. Esse infame serial ao qual até o ano passado a gente acreditava que nunca saberia, nunca descobriria a verdadeira identidade dele. Embora a gente que trabalhe com essa área criminalística já tínhamos certeza absoluta de quem se tratava, mas a gente não pode fazer acusações baseadas nos nossos achismos. Então vocês podem imaginar o que foi para nós, para os jornalistas, para os policiais que já tinham praticamente certeza da culpabilidade dele, o que foi descobrir a real identidade. A partir daqui, a história vai ficar um pouco confusa para eu contar para vocês, porque eu vou precisar misturar um pouco das atrocidades do Zodíaco, ao mesmo tempo o que foi descoberto durante a entrevista com esses dois irmãos mais velhos, que serviram muitas vezes de álibis do Zodíaco. Na noite do dia 27 de dezembro, no mesmo dia do ataque a Cecília e ao Brian, a polícia de Napa recebe uma ligação. De início, o policial conta que houve-se um silêncio. Logo após esse silêncio, um homem, descrito também como a Nancy, de voz arrastada, ele enfatiza muito tranquilo, muito calmo, alegando ser o Zodíaco e confessando o ataque aos dois naquele mesmo dia. Agora, já se tendo muitas evidências de se tratar de um serial, o policial procura segurar ele o máximo possível na linha para obter o máximo possível de informações, mas ele só fala isso, que é o Zodíaco e é o responsável pelo duplo homicídio. Mas do outro lado da linha, o homem se cala, mas não coloca o telefone no gancho, ele não encerra a ligação. Dessa vez, a identificação da cabine é feita com muito mais rapidez. E assim que a equipe da polícia chega até a cabine telefônica, eles realmente veem que o fone daquele telefone público onde ele tinha feito a ligação, ele estava fora do gancho. Lá existe uma prateleirinha que fica abaixo dos telefones, provavelmente para a comodidade de quem usava. Diferente daqui do Brasil, que a gente ficava tentando fazer malabarismo para conseguir segurar tudo. Quando eles chegam lá, eles conseguem uma parcial da impressão digital, ainda úmida de suor. Assim que o Brian consegue se recuperar, ter uma melhora, o hospital entra em contato com a polícia, que vai correndo já para coletar algumas informações. Ele fez muito esforço para tentar lembrar de todos os detalhes que ele pudesse. A voz, se ele tinha algum sotaque, se ele tinha algum toque. Ele disse que notou que o homem estava disfarçando a voz. Devido à vestimenta dele, não tinha como se passar muito mais informações. Então, além desse relato dele disfarçar a voz, a mesma coisa dos outros. Alto, andava inclinado, de cabeça baixa, devagar, infelizmente mais do mesmo. Por mais que o Brian tenha se esforçado, o Zodíaco não tinha deixado muita margem para que o Brian conseguisse fazer qualquer identificação, por mais que ele se esforçasse. Em 11 de outubro de 1969, isso em São Francisco, Paul Lee Stein, de 29 anos, motorista de táxi, sai para trabalhar no comecinho da noite. Ele fazia o turno da noite porque ele estava cursando doutorado em inglês. Apesar da pouca idade de 29 anos, ele já cursava doutorado e era casado. Pertinho do fim do seu turno, consegue pegar mais um passageiro, que seria o último passageiro da noite. Paul pega esse passageiro em frente ao teatro
que estava exibindo a peça O Mikado, que provavelmente o lugar ele não escolheu aleatoriamente, e logo vocês vão entender o porquê. Paul, provavelmente aliviado, último passageiro, assim que ele deixasse ele no lugar, ia para casa descansar, acaba se tornando mais uma das vítimas do Zodíaco, que até então tinha o padrão de atacar casais, mas nesse dia ele resolveu que ele ia fazer algo diferente. E antes de desembarcar, ele atira na nuca do Paul. Isso era por volta das 10 horas da noite, e um grupo de jovens que estava sentado na rua, né, conversando, batendo papo, testemunharam isso. Esse pessoal chama a polícia, que também recebe a ligação de uma moradora de um prédio ali da região, alegando ter ouvido disparos. Então 2 viaturas chegam praticamente ao mesmo tempo, mas a mulher do prédio não quis se identificar. Já os jovens permaneceram ali no lugar e deram seus testemunhos, tentando colaborar com a investigação. Eles contam que assim que eles ouviram o disparo, dessa vez sem silenciador, a gente já está cansado de saber também, né, que com o passar do tempo eles vão ficando mais confiantes, mais abusados, de acordo com os meninos, porque estavam meninos e meninas ali. Então, eles contam que esse homem desceu do veículo, abriu a porta do carona, se debruçou e parecia para eles que ele estava tentando limpar o painel. E ele fez isso com a camisa do Paul, que inclusive ele leva junto com ele. No início da investigação, acreditava-se que ele tinha feito aquela limpeza para tentar apagar qualquer sinal de evidência. Logo a gente vai descobrir que o motivo dele era muito mais sórdido. Só que, como eu sempre digo, com a autoconfiança acaba vindo também o desleixo. E ele deixa uma digital com sangue no painel do carro. A descrição que os jovens dão a respeito dele é bem parecida com as outras descrições do Zodíaco. Porém, era noite, eles não estavam tão perto e o homem não virou para eles só o viram de costa. Então, eles deduziram que o homem era negro. Eles disseram, pelo menos, que parecia ser negro. Então, os policiais seguem apenas essa linha de investigação, o que já sabemos também que é uma grande burrice, que vinda de policiais da década de 60, a gente até respeita, mas de policiais dos dias de hoje, alguns policiais saem com a viatura, enquanto os outros ficam ali isolando a cena do crime, em busca do tal suspeito negro. Eles veem um homem, param, perguntam para ele se ele viu algum homem alto, negro, passando correndo por ali. O homem responde que viu e que ele tinha ido para determinada direção. E os policiais vão atrás desse homem que o outro alegou ter visto. Mesmo que as ordens tenham sido dadas para eles buscarem por um suspeito negro, se eles tivessem um pingo de vontade, né, e raciocinassem, eles iriam deter aquele homem que eles tinham encontrado, pelo menos para fazer um interrogatório com ele. Tanto em respeito lá ao início da Estela e agora em relação a esses jovens, eu acho que você só deve abrir a boca para falar alguma coisa quando você é testemunha de um homicídio tão grave, quando você tem certeza absoluta. Do contrário, não fala. Ou também não sabemos se eles disseram que poderia ser um homem negro, e como a gente já viu que os policiais que fizeram esse trabalho foram policiais que fizeram um trabalho muito relaxado, deduziram isso. Mas já vocês vão entender o porquê da minha indignação com informações não coerentes ou com deduções dos policiais, que às vezes a testemunha fala A e eles entendem Z. O investigador-chefe de São Francisco era David Toschi. Ele era um investigador
bastante famoso. Ele ia até a programas de televisão para dar entrevista, porque ele fazia apreensões que outros detetives não chegavam nem perto. E ele também era icônico por usar uma gravata borboleta. Mas na hora daquele homicídio, com as testemunhas acreditando que se tratava de um homem negro, de imediato nem passou pela cabeça dele que se tratava do Zodíaco. Ele deu uma examinada ali no carro antes de o carro ir para a perícia. Ele encontra uma cápsula de uma 9mm e os óculos do Paul. Já a carteira, as chaves do carro e a camisa do Paul tinham desaparecido. 3 dias depois, no dia 14 de outubro, o Chronicles recebe uma outra carta do Zodíaco assumindo o assassinato do Paul. Dessa vez, junto com a carta, ele envia um pedaço da camisa com o sangue do Paul. Por que nós consideramos ele o mais infame dos serial killers de todos os tempos? Justamente por causa dessas provocações que vocês viram que desde o início da história ele demonstrava a personalidade dele. Nessa carta ele aproveita e debocha dos policiais, porque aquele tal homem para quem os policiais perguntaram se havia visto um homem negro alto correndo por ali, era o Zodíaco. E ele tira o maior sarro deles. Passaram do meu lado, falaram comigo, olharam para o meu rosto e não me reconheceram. E ele usa a palavra incompetente mesmo. E infelizmente a gente tem que concordar com ele. E essa situação de terem passado policiais ao lado dele logo após ele cometer um crime e eles não terem nem cogitado a possibilidade de levar ele para depor, deu para o Zodíaco muita, mas muita felicidade mesmo. E ele demonstra claramente isso nessa carta. Ele chega a falar que ele tá tão feliz porque ele acha que nunca vão pegar ele mesmo, afinal de contas já tiveram várias oportunidades. Lembram, né, do policial que multou ele lá no lago? Agora essa, que ele vai atirar nos pneus de um ônibus escolar. E assim que as crianças começarem a sair do ônibus, que ele vai ao uma por uma. O capitão da polícia de São Francisco, Martin Lee, ele lê essa carta para os jornalistas. Quando ele chega nessa parte do ônibus escolar, a reação que a gente vê entre os jornalistas já é de total pânico. Imagina quando isso bateu nas pessoas que estavam assistindo essa, né, a gente pode chamar de coletiva de imprensa. Todo mundo ficou realmente estarrecido. E ele conseguiu o que ele sempre quis: instaurar o pânico, causar maior tensão. Depois dessa carta, todos os ônibus escolares eram escoltados e São Francisco ficou cheio de helicópteros que, na hora dos ônibus levarem as crianças para a escola ou devolverem as crianças para suas casas, iam acompanhando o trajeto deles para que nada acontecesse com esses pequeninos. E a partir desse momento, ele vai enviar muitas cartas, ele vai fazer muitas ameaças, porém não vai se ver mais nenhuma atitude dele. Ele começa a falar que ele está fabricando bomba, que ele já tinha colocado uma bomba em um ônibus, mas como tinha sido a primeira que ele fez, por isso ela deve ter falhado. Para não dar na cara que ele estava inativo, ele fala que ele vai fazer com que os novos crimes dele pareçam ser de outras pessoas. Quer dizer, as outras pessoas, os outros criminosos vão cometer atrocidade e as pessoas e a polícia vai ficar sem saber quem foi que realmente cometeu aquilo. Será que foi o Zodíaco? Nessa época, o repórter policial Robert Gray Smith
já tinha procurado pela família porque ele tinha plena certeza de quem era o Zodíaco. Então o Zodíaco começa também a fazer ameaças ao Robert Graysmith. O Graysmith estava levando muito a sério a parte investigativa e ele já pretendia escrever o livro que depois venha se tornar filme. Depois de receber a carta ameaçando ele, procura pelo Dave Toschi, que é aquele detetive que eu falei para vocês, bastante conhecido, da gravatinha borboleta. Quando ele chega na delegacia, o Dave Toschi leva ele para uma sala e pede para ele aguardar um minutinho, porque ele tem que fazer uma ligação, resolver umas coisas e já vai falar com ele. Quando o Dave Toschi volta, depois de um bom tempo, o Robert, que fala, ele admite que ele era um pouco lento, não tinha notado que o Dave tinha deixado ele sozinho lá na sala para que ele realmente fuçasse nos arquivos. Porque a polícia não pode passar essas informações para os jornalistas. Porém, a ajuda de um jornalista policial investigativo como ele seria de grande ajuda se tivessem trabalhando em paralelo. Então, o Dave vai e inventa uma outra desculpa, só que dessa vez ele demonstra com expressões e sai da sala. Aí o Robert Graysmith se toca de que era para ele mexer nas coisas, então ele vai e fuça e tenta decorar o máximo de coisas possível que ele consegue encontrar no arquivo do Zodíaco, porque eram realmente muitas coisas. Ele fala que ficou dias, ele fuçava ali e quando batia fome ele ia num restaurante que tinha do outro lado da rua, comia alguma coisa, voltava correndo e foi absorvendo tudo aquilo para poder depois construir um livro que agora, sabendo realmente de quem se trata a identidade do Zodíaco, a gente pode ver que ele fez um trabalho fenomenal. O Graysmith, ele leva essa investigação muito a sério. Ele vai até a biblioteca, lê um livro sobre psicologia criminalística e ele vê que alguns psicólogos e psiquiatras falam a mesma coisa, que quando um criminoso que comete crimes em série, eu acho, gente, que nessa época ainda nem existia o termo serial, porque os perfiladores do FBI começaram a trabalhar com isso no início da década de 70. E isso é muito claro no livro e na série Mindhunter, que embora eu tente, eu não consigo disfarçar a frustração que eu sinto com a Netflix por ter cancelado essa série. Eu tô vendo muitos produtores de conteúdo reclamando também. Então, quem sabe chega aos ouvidos deles e eles tomam uma atitude de voltar a fazer as filmagens, né? Então, eles não tinham muita familiaridade com esse termo, porque eu acho que ainda nem tinha sido criado. O Graysmith lê que a maioria desses criminosos que cometem vários crimes, eles procuram se inserir na investigação, tentando de alguma forma auxiliar. Não sabe se isso é uma patologia deles ou se eles só querem saber qual que é o andamento da investigação, se é os dois, mas a questão é que isso realmente é muito comum. Assim que ele lê esse livro, ele volta lá na delegacia e conversa com o Dave Toschi, fala a respeito disso e pergunta, tem, né, dentre os suspeitos, aí ele pergunta, quantos suspeitos são? E o Dave Toschi fala que estão sendo investigados mais de 2.500, porém, eles têm uma quantia menor, onde tem mais probabilidade, onde eles estão focando mais.
Quando Gray Smith pergunta para ele se algum desses suspeitos se aproximou mais, perguntando mais detalhes ou algo do tipo sobre a investigação, o Dave Toschi se abaixa, abre uma gaveta, tira um envelope branco e lê para o Robert Gray Smith o seguinte: me desculpem por não ter sido capaz de ajudar vocês a aprenderem o Zodíaco. Assinado Arthur Lee Allen. Ele é o Zodíaco. E agora eu vou contar para vocês como é que foi todo esse processo de identificação e depois de provas. Como o Robert Gray Smith já tinha recebido a ameaça do Zodíaco, sabendo agora de quem se tratava, porque para ele estava cristalino como água, o que ele faz? Publica uma matéria fazendo provocações para o Zodíaco. Ele chama ele de desleixado, fala que provavelmente ele é um homossexual frustrado que não tem coragem de admitir, frisa as suas falhas, como a impressão digital no telefone, no táxi, e fala que ele se gaba muito porque nunca vai ser pego, mas que é só uma questão de tempo. Afinal de contas, a identidade dele eles já sabem, eles só precisam de provas concretas. O Procurador-Geral da Califórnia também chega a publicar uma nota no Chronicle, que depois é o jornal, o único jornal com quem ele fica se comunicando, provavelmente por conta dos dois investigadores, do Paul e do Robert, dizendo para ele que se ele se entregar, ele pessoalmente garante todos os direitos que um criminoso que se entrega tem, mas que ele só poderia prometer aquilo para ele se ele se entregasse naquele momento antes de cometer mais crimes. Olha como ele tinha mesmo a intenção de instaurar o pânico em muitos lugares. Alguns dias depois, dessa vez, ele entra em contato com a polícia de Oakland, exigindo que o advogado Francis Lee Bailey comparecesse a um talk show. Só que o Francis estava muito longe a trabalho, ele não podia mesmo deixar tudo que ele estava fazendo e vir para atender à vontade do Zodíaco. Então eles entram em contato com um outro advogado tão famoso quanto o Melvin Belli e ele aceita ajudar. E em 22 de outubro ele é escoltado até os estúdios da KJO para participar do programa I Am São Francisco. Durante a entrevista com Melvin, o programa recebeu inúmeras ligações de uma pessoa se dizendo se chamar Sam e alegando ser o Zodíaco. Fazia ameaças inclusive contra as crianças. Só que essa entrevista, ela foi extremamente bem montada. Então, nos bastidores tinham psicólogos, psiquiatras, e eles conseguiram chegar à conclusão de que esse tal Sam que estava fazendo ligações era provavelmente alguém com algum distúrbio intelectual, mas não se tratava do Zodíaco, principalmente por causa da característica da fala, que o Zodíaco tinha a tal fala arrastada. Em 8 de novembro, o Chronicle recebe uma outra carta alegando ser do Zodíaco. Mas acontece que as coisas que estavam escritas lá eram muito desconexas. E também tinha um criptograma de 340 caracteres. Mas eles perceberam que aquilo ali se tratava de um imitador. A gente não vai nunca conseguir entender esse tipo de mente, né? Que quer imitar pessoas tão infames, tão fora da realidade, por admirarem esse tipo de atitude, esse tipo de personalidade. O jornal, o Chronicle, ele foi bombardeado de cartas de imitadores, mas eles já tinham sido analisadas pelo perito, então
conheciam a caligrafia dele, conheciam as técnicas dele, então dava para fazer um descarte, mas acontece que chega a beirar o ridículo a quantidade de pessoas que queriam ser o Zodíaco. Em 20 de dezembro de 69, quando completava-se um ano do que acreditava-se ser o primeiro crime dele, que foi o homicídio da Beth e do David, ele envia uma carta, só que dessa vez pro advogado Melvin Belli, com mais um pedaço da camisa do Paul. Nessa carta, ele está reivindicando 7 crimes, 7 homicídios. Daí entra o manipulador de novo, porque ele pede para o Melvin que, por favor, faça todo o possível para parar ele, porque ele acredita que por um tempo ele consegue se conter, mas ele não sabe por quanto tempo ele vai conseguir fazer isso. E quando ele não conseguir mais se conter desses impulsos, ele não sabe do que ele é capaz. E sob essas ameaças dele, esse constante medo, aí a gente chega em 22 de março de 1970, quando Caitlin Johnson viajava com a sua filha de 8 anos. Ela avistou um carro atrás, fazendo sinais para ela de que o pneu estava com problema. Ingenuamente ela para e o homem vai e fala para ela que o pneu tá solto, que a qualquer momento ele pode escapar na estrada, se ela não quer que ele ajude, que ele poderia consertar, e ela acaba aceitando ajuda. Então ele vai lá, mexe no pneu, tal, entra no carro dele, vai embora na frente dela, né, faz um joia, como quem diz, tá tudo ok, pode seguir viagem. Aí sim, a partir desse momento, a Caitlin começa realmente a sentir que tem algo errado com o carro. E não demora muito, o pneu solta na estrada e ela não vai conseguir prosseguir viagem daquela maneira. Aqui eu vou aproveitar para fazer assim mais um comentáriozinho do empoderamento feminino, que eu sempre falo, né, gente? Existem algumas coisas que são empoderamento e existem algumas coisas que são falta de noção. Trocar pneu de carro, isso é empoderamento. Você poder trocar o pneu do carro sem precisar da ajuda de um desconhecido que você não sabe se tá ou não bem intencionado, é show de bola. Então, nesse sentido, bora usar um pouquinho e aprender isso. Graças a Deus, eu sei. Se eu estiver na estrada, na rua, pneu furar, eu não preciso que homem nenhum venha me ajudar. O homem que tinha, né, ajudado a Caitlin retorna e oferece carona para ela. E ela aceita. Acho que nem passou pela cabeça dela que ele tinha causado problema no carro. Quando ela percebe que ele passou por alguns postos de gasolina e não parou, aí sim cai a ficha dela de que ela e a filha estão sendo sequestradas. Nossa, hoje tá uma barulheira de carro, né, gente? Me perdoem, mas eu prometi que trazia rapidinho para vocês. Nesse momento, ela toma coragem, ela se agarra à filha dela, abre a porta do carro e se atira para fora do carro numa ribanceira e anda horas e horas. Ela não sabe nem dizer quantas horas, quantos quilômetros, até que ela avista uma delegacia de polícia e ela entra para pedir ajuda. Enquanto ela tá lá dando o depoimento dela sobre o que tinha acontecido, ela vê aquele esboço do retrato falado dele e aponta o dedo e fala: foi ele que fez isso com a gente. Agora os policiais já sabiam se tratar do Zodíaco e eles vão para buscar o carro dela. De repente lá na roda pode ter, né, impressão digital, alguma coisa assim. Gente, não me perguntem o que foi feito com aquela parcial que eles pegaram no telefone, com a impressão digital, com o sangue do Paul no carro dele,
porque não é citado em nenhum momento. Eles devem ter perdido, feito algum tipo de besteira, porque com aquela digital, na época, era a maneira mais segura de se descobrir quem tinha cometido determinado ato, porém, nunca vai preso. Então, quer dizer que alguma besteira com a digital foi feita. Os policiais chegam onde o carro dela tinha ficado parado e o carro tinha sido completamente queimado. Não tinha sequer um pedacinho do carro onde pudesse haver qualquer tipo de evidência contra ele. Agora que já se sabe que trata-se de um homem só cometendo vários crimes, então as delegacias já estão em contato umas com as outras. E eles acabam descobrindo que um pouco antes do que ele fez com a Caitlin Johnson, ele tinha tentado fazer com a irmã do Paul Stane, do taxista. Mas ela era mais ligeira e não aceitou a ajuda dele. Seguiu até um posto de gasolina, encostou e aí foi verificar e constatou que não havia absolutamente nada de errado. Quando aconteceu aquele crime contra o Paul e depois descobre-se se tratar do Zodíaco, o irmão do Paul, o John Stane, ele vai na televisão e ele faz um monte de ameaças para o Zodíaco. E embora ele possa parecer muito corajoso, é um grandíssimo de um covarde. Armado é muito fácil se bancar o macho. Então, ao invés dele ir atrás do John, ele vai atrás da irmã. Quase um mês depois, em 20 de abril de 1970, ele envia uma outra carta para o Chronicle, reivindicando 10 homicídios. E também envia uma para o Robert Gray, falando que ele vai ser o próximo. Nessa carta, ele confessou que em 1966 foi ele quem assassinou uma jovem de 18 anos chamada Sherry John Bates dentro do campus, perto da biblioteca em Maryland. Essa garota tinha sido brutalmente espancada e depois, vocês entenderam. No local onde ela foi encontrada depois, havia um relógio militar, desses que só se compram em lojas militares, onde só se tem autorização para entrar se for militar ou ex-militar ou aposentado. Militar aposentado. E essas coisas são todas explanadas ao público, porque eu acho que eles realmente estavam preocupados com tudo isso e para o jornal é venda, é lucro. Pouco depois de exporem essa carta, o Chronicle, eu não entendi muito bem porque eles entraram em contato com o jornal, mas, bom, talvez por eles terem notado que o Robert Gray Smith tinha se dedicado mais, tinha sido mais assertivo do que muitos policiais. Enfim, o delegado liga para o Chronicles e pede a ajuda deles, porque ele acredita que um crime cometido na sua cidade em 1963 foi cometido pelo Zodíaco. Mas mesmo assim, vai uma equipe, vai ajudar esse pessoal e eles vão investigar esse duplo homicídio. Já vou contar já para vocês direitinho os detalhes do caso da Sherry e desse duplo homicídio que o delegado ligou para o jornal falando da sua suspeita. Em 2004, como não houve mais nenhuma atividade, o caso é arquivado. Daqueles mais de 2.500 homens lá que tinham sido investigados por suspeita de talvez serem o Zodíaco,
tiraram, peneiraram os que estavam mais próximos de fato serem o Zodíaco. Em 1971, o Arthur Lee Allen é denunciado por um rapaz chamado Donald Tinnen, que dividia aluguel com o irmão do Arthur. Ele conta que ele foi lá na casa deles, eles tinham combinado de ir caçar e que num dado momento ele comentou que ele preferia caçar pessoas, que era muito mais divertido do que caçar cervos. E também falou a respeito do ônibus escolar, do que ele pretendia fazer. Assim que eles colhem o depoimento desse rapaz, desse Donald, o Toschi, o Dave Toschi e um outro detetive, o Armstrong, vão atrás do Arthur Allen, que não lecionava mais. Aquelas crianças que eu falei para vocês, que foram procuradas depois de adultas pelo Robert, foram alunas dele. Foi dessa maneira que ele entrou na vida da família deles. Agora ele trabalhava como químico numa fábrica no distrito industrial de Vallejo. Mas infelizmente, nessa conversa, eles não descobrem nenhum envolvimento, nenhuma prova concreta do envolvimento do Arthur com esses crimes. O livro do Robert Graysmith é publicado em 1986 e no livro ele cita que o principal suspeito, só que ele fala principal suspeito, porque ainda não tinha sido encontrado nada de concreto contra ele. Mas ele cita o nome do Arthur Lee Allen no livro. É complicado, né? Às vezes a gente julga o trabalho, né, da polícia, só que naquela época eles tinham um treinamento um pouco mais raso, não tinha tecnologia. Falo sempre, né, da evolução, talvez ainda eles não tivessem, né, mentalmente, espiritualmente tão evoluídos, então deixaram passar muita coisa. Acontece que com o livro se tornando um best-seller, em 1991, a polícia consegue um mandado e vai novamente investigar a propriedade do Allen. Agora eles alegam que encontraram algumas coisas suspeitas, mas não me perguntem por que não formalizaram nenhuma acusação. Talvez dada a sua condição de saúde. No ano seguinte ele viria a falecer. Ele dá uma entrevista também e aí a gente vê que ele tá até no oxigênio. Os problemas cardíacos dele se agravam, ele desenvolve diabetes, problema respiratório. Então eu não sei se ficaram com pena ou se por ele estar debilitado, sabiam que ele não ia mais ser capaz de cometer nenhum crime, deixaram as coisas ali quietas. Logo depois do falecimento dele, eles vão novamente até a casa e aí a única coisa que vaza de quando eles foram lá com ele ainda vivo é a respeito de um relógio que ele usava. O relógio era da marca Zodiac, tinha aquele símbolo do círculo com a cruz sobrepondo. Um dos investigadores pergunta para ele sobre o relógio. Ele sabia que aquilo ia acabar ligando ele a tudo. E na verdade deve ter sido mais uma das provocações dele. Aí ele fala: é um relógio de mergulho que eu ganhei da minha mãe. E os detetives falam, né, a respeito da marca, do símbolo embaixo. E ele dá uma de desentendido, fala: não, eu nunca tinha percebido isso. Vamos agora aos principais suspeitos daqueles 2000 e tralalá que passaram na peneira. Um deles foi um homem chamado Richard Gaikovsky. Ele trabalhou num jornal, ele conhecia, tinha ligações com a Darlene, e a Nancy Slayer reconheceu a voz dele. Mas isso tudo era circunstancial. Sem contar que no passaporte dele, na maioria das ocasiões dos crimes,
ele estava em viagem para outros países. Lawrence Kay, ele foi identificado pela Caitlyn como sendo o sequestrador dela e da filha. Não falam detalhes de como foi feito esse reconhecimento. A probabilidade é de que seja aquele reconhecimento padrão, onde eles colocam, normalmente 5 indivíduos enfileirados e as pessoas ficam atrás daquele espelho para reconhecerem. Acontece que a gente não sabe se nessa fileira estava o Arthur, porque eles não citam o nome de ninguém, a não ser do homem que a Caitlyn reconheceu. Realmente, os traços dele não são nada peculiares. Lá nos Estados Unidos existem muitos homens grandes, corpulentos. Nessa época ele já estava um pouco calvo, que anda curvado, todo homem muito alto, que não tem muita autoestima, anda assim. E ela acabou reconhecendo, só que isso não era suficiente para acusar ninguém de crimes tão hediondos. Lá nos Estados Unidos, inclusive, existe até hoje um grupo são ex-militares, ex-investigadores que se uniram, cerca de 40 homens, e esse grupo é intitulado de Case Breakers. Então é assim, quando se aposenta, eles arrumam um hobby para não ficar ocioso, Tem até o ditado que fala que mente vazia é oficina do diabo. Então o que eles fazem? Eles pegam casos arquivados e voltam a investigar. E na opinião deles, o zodíaco seria o Gary Francis Post, um veterano das Forças Aéreas, que eles alegam ter bastante evidência contra ele. Eles mostram fotos, de cicatrizes que eles têm na testa. Eu não sei de onde eles tiraram cicatrizes, afinal de contas, ninguém que teve diante do zodíaco alegou cicatrizes. Os detetives desconfiaram de que fossem ruguinhas que tinha no esboço de retrato falado dele. Eles falam que examinaram praticamente todos os criptogramas e que, tirando deles o nome Gary, sempre surgia uma mensagem. Qual? Não sei. Se vocês souberem, conta aqui pra mim nos comentários, porque até onde eu sei, nem foi divulgado. Meio que não deram mesmo muito crédito pra eles. Alegaram ter falado com pessoas próximas a ele, que ele tinha uma personalidade muito violenta, que ele adorava caçar, e tinha a respeito dele uma história bastante perturbadora, porém nada de prova, nem sequer evidência, que ele comandava um pequeno grupo de criminosos que ele mesmo havia treinado. Portanto, nada a se fazer. O Gary falece aos 80 anos em 2018. Os Case Breakers continuavam afirmando que era ele, o zodíaco, mas os outros investigadores, os jornalistas, o próprio Robert Graysmith tinham um pé atrás com isso, porque era para eles só uma narrativa dos Case Breakers. Eles não apresentaram nada de concreto. Todos esses suspeitos foram descartados pelo FBI, que também acreditava ser o Arthur Lee, só que não se tinha provas. Por muito tempo, os Case Breakers não queriam largar o osso. Eles tentaram ligar ele ao que aconteceu com a Sherry por causa do relógio militar. Disseram que naquela noite ele tinha sido atendido no posto, mas não constava no histórico médico dele que ele tinha sido atendido por causa de ferimentos de defesa. Ele simplesmente passou no médico, tudo que indicava ali era a respeito de estresse por ser militar. Falaram também da bota, da pegada da bota que foi encontrada no caso da Cecília e do Brian. Mas acontece que todos os militares usavam
o mesmo estilo de bota, usavam o mesmo estilo de relógio. O Arthur também era ex-militar, então ele também tinha acesso a essas lojas. Chegaram a alegar até que eles tinham informantes dentro do FBI que tinham garantido para ele que o Gary era um grande suspeito, mas por algum motivo não queriam colocar ele no meio dessa bagunça. Porém, só falácias. O Zodíaco, ele chegou a ser comparado com Jack o Estripador. Na realidade, ele foi muito pior. Mas o Jack, ele é mundialmente conhecido como o primeiro serial killer. O que não é verdade. Existe serial killer antes dele. E eu vou fazer também a história dele para vocês. E também do Jack, porque já temos evidências que corroboram e muito com a descoberta da identidade também do Jack Stripador, que era até hoje considerado uma lenda, um mito, vários filmes a respeito dele, cada filme colocava um personagem diferente como sendo ele, então houve muita conversa em cima do Jack, mas com o DNA as coisas avançaram, então logo vocês vão ter notícias dele também aqui no canal. Como eu disse agora há pouco, a gente tem o costume, né, de descer a lenha na polícia, mas tanto no caso do Zodíaco, principalmente no caso do Jack, é complicado porque às vezes uma boa investigação, ela só é boa se tiver tecnologia para auxiliar, coisa que eles não tinham naquela época. E outra, o Sherlock Holmes, que foi o único detetive perfeito, e infelizmente é só um personagem de ficção. Esses criminosos que sabiam encobrir bem os seus rastros, às vezes encobrir, às vezes misturar com outras coisas, como no caso do Zodíaco, era muito fácil de confundir os investigadores, porque não tinha tecnologia, não tinha ciência para provar muitas coisas. Houveram erros? Sim, principalmente nesse caso. Onde é que foram parar as impressões digitais? Agora a gente vai começar a preencher um monte de lacuna que ficou até agora. Em 23 de outubro de 2024, a Netflix lança um documentário que explana sem sombra de dúvidas que realmente Arthur Lee Allen era o Zodíaco. E agora a gente não vai se basear nessas investigações cheias de erros. A gente vai se basear nas pessoas que conviveram com o Arthur Lee, chamado com o Sr. Allen, que era assim que ele era tratado por essas pessoas. O Zodíaco provavelmente nunca vai ser esquecido. Eu não sei se dentro de alguns anos aí pode até acabar uma tradição que são jovens em volta de uma fogueira, com violão, batendo papo, contando histórias de terror. Mas se isso nunca acabar, com toda certeza o Zodíaco vai sempre estar nessas histórias. Hoje, infelizmente, como quase tudo nessa vida, as pessoas vão se adaptando e até serial killers passaram a ser mais um probleminha da sociedade. Em 1961, 8 anos antes do que se acreditava ter sido o primeiro ataque do Zodíaco, começa o ano letivo na escola de Atascadeiro e as crianças ficam fascinadas com um professor, Arthur Lee Allen, Sr. Allen. Eu vou passar a tratar ele dessa forma agora, tá? Sr. Allen. Depois de uns meses de aula,
Esse professor, que era muito grandão, meio desengonçado, compensava isso tratando as crianças super bem, gentil, fazendo com que elas rissem. Típico, mas muito típico de psicopata, principalmente numa época onde os professores eram bem mais rígidos. Uma aluna começa a apresentar uma dificuldade de aprendizado. Essa aluna era a Connie Seawater, irmã do David Seawater, que eu citei um pouco mais cedo, ambos filhos de Phyllis Seawater. O Sr. Allen começa a dar aulas particulares de reforço para Connie, e as aulas terminavam tarde, ele sempre dava carona para ela, levava ela embora para casa. Em uma dessas caronas, ele vem a conhecer a Phyllis, eles conversam, ela conta a respeito do marido não estar presente, e ele passa a ser muito, mas muito presente mesmo na família. As crianças contam que ele ia lá na casa praticamente todos os dias. Depois dele ter conhecimento a respeito dos problemas que a família passava, as aulas da Connie passaram a ser lá na casa. Quando terminava a aula da Connie, ele ajudava a Phyllis nos afazeres da casa. Ajudava com o jantar, ajudava arrumando a cozinha depois, ajudava cuidando das crianças. Os três mais velhos, que eram o David, a Connie e o Dan, sempre saíam passear com ele. E para Phyllis isso era um alívio, porque um já deixa a gente doida, então vocês imaginem 6 com um na barriga. Então ele foi um amigão para ela. Ele ajudou demais, não só nessa questão de tempo, mas também com dinheiro. Eles viviam de uma forma muito simples. E a partir do momento em que o Sr. Allen entra na vida deles, eles passam a ter guloseimas, refrigerantes, sobremesa, sem contar os passeios que os 3 mais velhos tinham praticamente toda semana. Para as crianças, ele era o Papai Noel de todos os dias. Se lembram que eu falei que um delegado entrou em contato com o Chronicles? Eu até achei estranho, porque deveria ter entrado em contato com a polícia, mas enfim. Eu falei para vocês que mais para frente eu ia contar o desfecho daquela situação. Chegou o momento. Em 1963, nisso eles já se conheciam há mais de 2 anos. O Sr. Allen praticamente fazia parte da família. O pai já parece que tinha saído do hospital e também ficaram amigos, porque ele também era ex-militar, então eles tinham muito assunto. Ele chama o David, a Connie e o Don para irem ao litoral. E eles amaram, porque já tinham ido outras vezes e era super divertido. Eles chegavam na praia, corriam, brincavam, o Sr. Allen brincava com eles também. Mas dessa vez a viagem foi diferente. Eles contam que eles foram num carro preto muito grande, que o Sr. Allen tinha um monte de carros. No caminho, o Sr. Allen para numa loja dessas lojas militares. Quando ele sai da loja, as crianças percebem que por algum motivo ele não pegou nenhuma guloseima para elas, coisa que era hábito dele fazer. Pega só cervejas. E o David fala que ele sai com 2 caixinhas de papelão e em cada canto da caixinha tinha uma pecinha de metal. Ele conta isso já adulto, ele fala que agora ele sabe que aquelas caixas eram de munição. Então eles seguem viagem até a praia. Mas quando eles chegam lá na praia, dessa vez o Sr. Allen fala para eles que eles vão esperar no carro. Não vão descer para brincar porque ele tem uma coisa para resolver. Eles ficam super decepcionados, mesmo que o trajeto para eles já seja um passeio, e eles ficam observando o Sr. Allen.
porque ele tá tendo comportamentos diferentes. Ele vai até o porta-malas do carro, pega algumas coisas, diz que vários panos, aí ele desce por um lugarzinho, lá um barranquinho, e assim que ele desaparece de vista, os três saem do carro e vão brincar, mas ali por perto mesmo, e sempre de olho, principalmente a Connie. Na verdade, isso realmente é mais típico de mulher, né? Homem meio que aperta o botãozinho lá do F e tá nem aí pras coisas. A mulher não, ela já é mais cuidadosa, então ela fica observando. Quando ela fala que percebe, que vê a cabecinha, a pontinha da cabeça do Sr. Allen, ela já avisa os irmãos e eles voltam todos para perto do carro. Quando ele chega perto das crianças, eles notam que ele tá com as mãos sujas de sangue. E a Connie, na inocência, corre procurar um pano, um papel e vai para limpar, acreditando que ele tinha se machucado. E ele empurra a Connie e aí ela chega a cair no chão. Nesse momento, o David liga um sinal de alerta, porque a Connie era a favorita dele. Tanto que na escola, lá na rua, era até piadinha, brincadeirinha, porque ele sempre dava um jeito de colocar a mão na Connie, de abraçar a Connie e tal. E naquele dia, ser tão agressivo com ela, no momento em que ela só estava tentando ajudar, ele guarda as coisas de volta no porta-malas e voltam para Tascadeiro. O Robert, que estava fazendo o trabalho de investigação, que atendeu a ligação, é levado pelo delegado até a cena onde as coisas tinham acontecido. Eu agora não vou me recordar se foi falado, se eu esqueci de quando isso aconteceu. Porém, foi antes de se escrever o livro. Uma mulher chamada Shirley Leonard conta os detalhes desse caso, desse duplo homicídio. Ela, o seu noivo e um casal de amigos, a Linda e o Robert, que eles chamavam de Bob, costumavam matar a aula de sexta-feira. Na verdade, só os três. O noivo da Shirley, ele já era mais velho que os três, então ele tinha emprego, mas de vez em quando ele conseguia faltar do emprego, então era o dia tradicional de matar a aula e fazer alguma coisa, os quatro amigos juntos. Só que naquele dia, apesar deles terem combinado que eles iam para a praia juntos, o noivo da Shirley não consegue tirar folga. Então, a Linda e o Bob vão sozinhos para a praia. Na manhãzinha do sábado, a mãe da Shirley bate na porta do quarto dela, acorda ela com o telefone na mão e fala que é a mãe da Linda, que tá preocupada porque até agora a Linda e o Bob não apareceram. A Shirley fala que a gente ia pra praia, então até onde eu sei, era isso que ia fazer. Mas eu não falo com eles desde ontem. Essa informação é passada pra polícia, que vai investigar. E com isso, é claro, a família vai atrás da polícia e a família da Shirley também. Quando eles estão chegando no lugar onde eles costumam ficar, eles veem o carro do Bob. A polícia vai fazendo as buscas e encontra uma espécie de um barraco assim improvisado com um monte de tecido. E lá dentro, a Linda e o Bob sem vida. Agora voltando do David e da Connie. Eles contam que nessa época o Sr. Allen estava morando num trailer e depois desse dia da praia ele se mudou, juntou suas coisas, deu um avisinho lá para a família que ia se mudar para o norte da Califórnia, mais precisamente Vallejo, e foi embora. Mas ele não perdeu contato totalmente com a família. Ele ligava, mandava muitas cartas, principalmente para Phyllis. E em 1966, ele liga, a Phyllis atende e ele pede para falar com a Connie. E fala que vai levar a Connie para passear. A Connie conta isso,
O David, que já tinha ligado o sinal de alerta dele lá em 63, ele fala: de jeito nenhum que eu vou deixar você sozinha com esse homem. Aonde quer que vocês forem, você só vai se eu for junto. E a Connie concorda. A gente vê ela depois de adulto, dá pra perceber que agora, mesmo sendo adulta, ela é bastante ingênua. Ter um irmão protegendo deve ser algo incrível. Então o Sr. Allen passa, pega os dois e eles seguem em direção a um autódromo onde o Sr. Allen estava fazendo aulas de Fórmula 1. A Connie conta que o Sr. Allen colocou a mão por dentro da calça dela. Ela não dá detalhes a respeito disso. Se foi só por dentro da calça ou por dentro, se ele só colocou a mão, se mexeu, enfim. Chegaram no autódromo, o David fala que adorou, ela detestou, ela falou que era uma barulheira, um fedor. Quando terminou tudo por ali, eles passaram numa lanchonete, comeram e depois foram procurar um hotelzinho. Aí o Sr. Allen pegou um quarto. A Connie e o David contam que não lembram nem direito como chegaram lá. Diz que pegaram no sono assim muito rápido. E no dia seguinte, o Sr. Allen acorda a Connie, que tá meio sonolenta, e fala: vamos, se arruma que a gente vai passear, eu quero te mostrar uma coisa. Daí ela mostra o David no sofá dormindo e fala: mas e o David? E ele fala: deixa o David dormir porque ele ainda vai dormir bastante. Eu dei mais calmante para ele do que para você. Ela meio que leva na brincadeira, porém aquilo fica na mente dela. E ela se toca de que não tinha sido a primeira vez que ele tinha dopado eles. A Connie se arruma e eles saem. Ele leva a Connie para conhecer um campus de universidade. E isso é na cidade de Riverside, cidade onde a Sherry teve a sua vida ceifada. A Connie conta que assim que eles estão chegando na universidade, que ela vê um monte de viatura passando por eles, com os giroflex ligados, sirene ligada. Ela fala que aquilo até incomoda um pouco ela, mas que ao chegar lá na universidade ela esquece isso tudo, fica deslumbrada. Ele faz questão de levar ela até a biblioteca. E foi justamente perto da biblioteca que aconteceu tudo que aconteceu com a Sherry. Conforme o tempo vai passando, eles vão crescendo. Eu comentei com vocês que eles queriam ter falado isso há muito tempo, porém a mãe não permitia. Então eles tiveram que esperar o falecimento da mãe para colocar isso tudo para fora. Mesmo assim, eles ainda sentiam culpa, afinal de contas, o Sr. Allen tinha sido um homem muito bom para eles por muito tempo. Mas ela liga as coisas, que o assassinato da Sherry foi exatamente no dia em que eles foram lá em Riverside, na pista de Fórmula 1, onde o Sr. Allen depois dopa eles com calmante, faz o que ele bem entende à noite. E quando volta, os dois ainda estão dormindo. Outra coisa que eu falei a respeito do deboche dele com a polícia, inclusive com as vítimas. 30 dias exatos após o que aconteceu com a Sherry, a polícia recebe uma carta. Ele conta detalhes irrefutáveis de que ele era o autor e fala também assim que ela era muito linda, mas que toda aquela beleza dela acabou rapidinho com o trabalho dele. Um pouco depois a polícia descobre que a família da Sherry também recebeu cartas, no caso deles foram mais de uma, muito provocativas, coisas de gente doente mesmo. O Robert pega essas cartas, leva para comparar e realmente a letra bate com a letra do Sr. Allen, inclusive as que foram recebidas pelos jornais lá de São Francisco. É isso daí.
tá mais do que claro. A identidade do Zodíaco é o Sr. Allen. Com esses depoimentos, principalmente do David e da Connie, porque o Don não apareceu, provavelmente não quis aparecer, e tinha também a tal caixa de cartas que a Phyllis, mãe deles, guardava. Dentro daquela caixa de cartas tem um monte de confissões que ele fazia para Phyllis. Com certeza, né, um desabafo para uma pessoa que ele sabia que enquanto ele continuasse ajudando, não iria entregá-lo. Eles contam direitinho quando eles eram crianças, e eles lembram da data, e tinha data nas cartas também, né? Ele fala, lembra aquele dia em 1900 não sei quanto, tal, que eu levei as crianças não sei para onde. Batem certinho. Em junho de 63, a Linda e o Bob. Depois, em 66, a Sherry. Aí teve a mudança dele para Vallejo. Ele esperou um tempinho para conhecer o território. Ele assumiu a autoria, ele reivindicou a autoria de 11 vítimas. Só que as outras não se sabe ao certo quem é. Deu para descobrir por causa do depoimento do David e da Connie sobre a Linda, sobre o Bob e sobre a Sherry. Mas depois que ele foi embora de Atascadeiro, ficou impossível para eles descobrirem, para eles saberem alguma coisa, porque a partir desse momento eles só tiveram contato com ele por telefone e por cartas. E não foi dito no documentário, nem em nenhum outro lugar. Eu pesquisei nos jornais naquela época, mesmo assim eu não consegui encontrar para ver se tinha nessas cartas, né, mais nomes, mais detalhes para a gente saber de fato todas as vítimas. Realmente não deu para achar. Porém, hoje sabemos, temos certeza absoluta de que Arthur Lee Allen foi o Zodíaco. Não é algo para se comemorar, é só um acalanto para pessoas que já tinham conhecimento da história e se sentiam assim mal por não saberem de fato quem teria sido o monstro que cometeu tanta barbaridade. Para vítimas sobreviventes, como eu disse a vocês, que depois de testemunharem desapareceu, teve o Michael, que teve a vida completamente destruída. A não ser que ele tenha conseguido superar isso e seguir adiante, de acordo com a idade, existe a grande possibilidade dele estar vivo. Tem também o Brian, noivo da Cecília, que sobreviveu. E possivelmente outras pessoas devem ter sobrevivido, porque nós já sabemos que essas pessoas elas vão progredindo. Então ele deve ter cometido outros atos antes da Linda e do Bob em 63 que não ficamos sabendo. Talvez agora essas cartas acabem se tornando um livro. O Robert Graysmith ainda está vivo e também tem descendentes, ele tem filho escritor. Eu acredito que eles possam vir a publicar essas cartas, mas acontece que isso só depois de grande investigação. E a polícia vai querer, né, analisar todos os mínimos detalhezinhos. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, é que as crianças, isso da primeira vez que o Robert foi atrás, perguntaram, né, como que era o Sr. Allen, se vocês gostavam dele e tal. E as crianças falaram que gostaram, que uma coisa que ele gostava muito de fazer era ensinar enigmas para elas, e criar, inventar desenhos para substituir as palavras.
E vocês lembram também que quando eu contei a respeito do caso do Paul, que ele pegou o zodíaco em frente a um teatro onde estava passando a peça O Mikado. E as crianças contaram que ele adorava a música tema, que virou até filme, né? A peça O Mikado depois virou filme O Mikado. E a música tema ele tocava todos os dias e diz que cantava e dançava, gesticulava. Aquilo que ele fez com o Paul, de esperar, de chamar, né, o serviço do táxi em frente ao teatro, para ele tinha um significado, porque ele adorava essa peça, adorava esse filme, adorava a trilha desse filme. E todas as crianças que conversaram com o Robert Graysmith falaram a mesma coisa. Embora ainda não tenhamos notícias a respeito de DNAs, das digitais, não há como negar que ele, Arthur Lee Allen, é o Zodíaco.